Continuando nosso seminário, nós paramos nessa parte justamente onde faz a comparação entre os pastores, e os líderes, os sacerdotes da nação de Israel que estavam prevaricando contra Deus, que estavam os profetas estavam profetizando por Baal. Eles aqui diz, os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricaram contra mim, O povo que tratava da lei de Deus não conhecia Deus. Eles estavam ali professando servir a Deus, mas eles não conheciam, E aí nós vimos uma contrapartida nisso, no Israel moderno, onde a serva do Senhor diz que homens, que foram colocados em posição de responsabilidade, estavam coagindo aí os seus subalternos, podemos dizer assim, aqueles que estavam sob a sua responsabilidade, e estavam, de certa forma, até chantageando a eles, dizendo que se eles não trabalhassem dessa forma, os salários deles iam ser tirados. Isso foi mencionado aqui claramente pela irmã White no Testemunho para Ministro, página 477. Mas vamos ver agora mais um texto complementando este ponto aqui. Ela diz assim: essa mensagem é dada a nossas igrejas em toda parte. Isso não é uma questão isolada, meus amados. Olha só que interessante. Ela continua dizendo: na falsa experiência que está penetrando, está em operação uma decidida influência para exaltar os agentes humanos e levar muitas pessoas a dependerem do julgamento humano e a seguirem o domínio de mentes humanas. Esta influência está afastando de Deus a mente. Não permita Deus que nenhuma experiência assim se aprofunde e cresça em nossas fileiras de adventistas do sétimo dia. Devem nossas petições alcançar muito mais alto que o homem sujeito ao erro, alcançar a Deus. Deus não se limita a lugar ou pessoa. Tenha isso bem fixo em sua mente, amados. Ele contempla dos céus os filhos dos homens, vê suas perplexidades e está familiarizado com as circunstâncias de cada experiência da vida. Compreende seu próprio trabalho no coração humano e não necessita de que qualquer homem dirija a operação de seu espírito. Mas o que nós temos hoje? Hoje nós temos homens que são colocados quase que como deuses na Igreja Adventista do sétimo dia. Que a palavra deles é a palavra final. E se eles disserem algo a respeito da Bíblia, aquilo se torna verdade absoluta. E a irmã White profetizou que isso aconteceria. Homens iam ser colocados sobre a influência de mentes humanas. E essa influência está afastando de Deus a mente. Ela fala aqui claramente, E ela fala que Deus não se limita a lugar ou pessoa. Muitos estão aí achando que por essa igreja ter sido escolhida por Deus, quem está fora dela está perdido praticamente. Que quem não segue os líderes da Igreja Adventista do sétimo dia estão perdidos. Mas aqui a serva do Senhor diz claramente que Deus não se limita a lugar ou pessoa. Deus não se limita. E muitas pessoas estão limitando a Deus. Dizendo que Deus está somente ali, que Jesus está somente ali, que fora dali não há esperança de salvação. Lê do engano, meus amados. Ela mencionou isso no livro Testemunhos para Ministros, página 484. Então, mais uma vez, nós vemos aqui o moderno Israel repetindo a experiência do antigo, seguindo os seus pastores, os sacerdotes, os falsos profetas que profetizavam por Baal, seguindo essa liderança na rebeldia contra Deus.
Isso é triste, meus amados, mas é profético, está aí demonstrado, né, claramente. Vamos para mais uma parte aqui do antigo Israel. Jeremias 50, verso 6 diz assim: ovelhas perdidas têm sido meu povo, os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as desviaram, de monte para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. No tempo de Jeremias, as ovelhas de Deus estavam perdidas. Mas dentro do próprio Israel, eles não estavam em outras nações. Dentro do próprio Israel, elas foram consideradas como ovelhas perdidas. E quem era o responsável por isso? Os pastores daquele tempo. Seus pastores as fizeram errar. Será que isso tem acontecido hoje, meus amados? O que vocês pensam? Que os pastores hoje do moderno Israel estão guiando as ovelhas rumo a Canaã celestial ou rumo à perdição? Vamos ver o que é dito do moderno Israel. Há homens que ficam nos púlpitos como pastores, professando alimentar o rebanho, enquanto as ovelhas estão morrendo por falta do pão da vida. O Senhor Deus do céu não pode aprovar muito do que é trazido ao púlpito pelos que professam estar falando a palavra do Senhor. Não inculcam ideias que sejam uma bênção para os que a ouvem. Alimento barato, muito barato, é colocado diante do povo. Testemunhos para Ministros, página 336 a 337. Amados, é triste essa situação. Aqui eu estou colocando apenas um texto que alude ao que o antigo Israel fez, que o moderno está repetindo, mas existem muitos outros. Muitos outros. Talvez você até conheça alguns. Mas aqui nós vemos que realmente ela fala: homens que se colocam como pastores, que ficam nos púlpitos achando que estão alimentando as ovelhas, mas essas ovelhas estão perecendo por falta de pão, por falta de alimento substancial. Muitas vezes o que tem se ouvido dos púlpitos são brincadeiras, são piadinhas, com o objetivo de entreter, são galhofas, são mensagens contrárias a princípios corretos e substanciais da palavra de Deus. Precisamos meditar nisso, meus queridos. Próxima parte. Antigo Israel, Ezequiel 34, 2-4, na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não desfaleceste, não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrantada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Será que isso se viu só no tempo de Ezequiel, meus amados? Será que os pastores daquele tempo, somente eles estavam se comportando dessa forma? Vamos ver. Alguns entram no ministério sem profundo amor a Deus e ao semelhante. Olha, o egoísmo e a indulgência própria se manifestarão nas vidas de tais, e conquanto esses atalaias
sem consagração e infiéis, aqui vem dizendo, estão se servindo a si próprios, em vez de alimentarem o rebanho e darem atenção a seus deveres pastorais, o povo perece por causa de instrução apropriada. Testemunho para a Igreja 4, página 396. Meus amados, a serva do Senhor, ela foi clara, que hoje muitas pessoas, muitos homens, entram para o ministério sem amor por Deus e ao semelhante, mas são o quê? Homens egoístas, que muitas vezes entram no ministério, vamos falar a realidade, por causa dos benefícios, por causa das regalias, por causa do salário, por causa da vida boa. Essa é a verdade, nua e crua. E enquanto isso, o povo está perecendo. Enquanto isso, o povo está perecendo. As ovelhas estão perecendo, meus amados. E eu não posso ver essas coisas acontecendo e me calar. Eu digo isso não para acusar e condenar, mas para chamar ao arrependimento. Que esses homens se arrependam e que essas ovelhas abram os olhos para o que está acontecendo. Não dependa de homens, porque nós vimos aqui que Deus não se limita a lugar ou pessoa. Fiquem atentos, o maior interessado pela salvação de sua alma deve ser você mesmo. Se você terceiriza isso para um pastor que é pago para cuidar da sua salvação, do seu alimento espiritual, a sua situação está triste, muito triste, e você precisa ter muito cuidado. Vamos seguir adiante. Com relação ao antigo Israel, é dito em Jeremias 2, verso 11, na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Olha, meus amados, que triste isso daqui. Eu falo sorrindo, mas é sorrindo de nervoso. Porque no tempo de Jeremias, o povo trocou o seu Deus por outros deuses. Ele ainda pergunta, né? Será que tem uma outra nação aí fora que trocou os seus deuses? Que adorava a Moloque e deixou de adorar a Moloque, passou a adorar outro Deus? Que adorava Baal e deixou de adorar Baal para adorar outro Deus? Que adorava, sei lá, tantos e tantos deuses aí? Será que os egípcios deixaram de adorar os seus deuses para adorar o Deus verdadeiro? Será que os babilônios deixaram de adorar o seu Deus Marduk para adorar o Deus verdadeiro? Olha a pergunta que Jeremias faz, meus amados, para aquele povo. Mas aí agora ele responde: todavia o meu povo, o Senhor fala. O povo do Deus verdadeiro, o Altíssimo, soberano, que fez tantas maravilhas na vida daquele povo, tirando aquele povo do Egito com sinais grandiosos, poderosos, que fez com que todas as outras nações idólatras, pagãs, temessem por esse Deus de medo. Nações muito mais poderosas, militarmente e em número, tremeram de medo, meus amados. E agora, o povo desse Deus poderoso, grandioso, soberano sobre todos, trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum valor. Você trocaria todos os seus bens por uma ninharia, meus amados? Você trocaria todas as coisas que você tanto dá valor na sua vida por um saco de lixo? Ou por uma pedra que qualquer um pode achar uma pedra aí no meio do caminho, pegar essa pedra,
te dar uma pedra aí rústica, uma pedra que não tem valor nenhum, entregar essa pedra para você e falar assim, ó, toma essa pedra e agora me dá tudo. E você entrega tudo que você tem por aquela pedra que não vale nada. É isso que esse povo fez naquele tempo. E nós? E nós, meus amados? Eu pergunto a vocês. Será que nós não fizemos isso, meus amados? Será que nós não fizemos isso? Vocês me desculpem, eu não queria me emocionar, mas é muito duro ter que falar isso. Vamos ver o que aconteceu na nossa história. E ao contemplar que somos transformados. E negligenciando os preceitos sagrados, nos quais Deus revelou aos homens a perfeição e santidade de seu caráter. E atraindo o espírito do povo aos ensinos e teorias humanos, que de estranho poderá haver no consequente declínio na viva piedade da igreja? Vamos continuar. Se em desafio às disposições divinas for permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou ações, o propósito de Deus será frustrado. Se a igreja vacilar aqui, por mais enganador que seja o pretexto apresentado para tal, contra ela haverá registrada nos livros do céu uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. A igreja tem que manter seus princípios perante todo o universo celeste e os reinos deste mundo de maneira firme, decidida. Uma inabalável fidelidade na manutenção da honra e da santidade da lei de Deus despertará a atenção e a admiração do mundo, e muitos, pelas boas obras que contemplarem, serão levados a glorificar nosso Pai Celestial. A Igreja Remanescente, página 13. Meus amados, a mensageira do Senhor, ela foi clara dizendo que se nós negociarmos nossos princípios, se nós baixarmos a guarda com relação à mensagem que Deus nos confiou, por maiores que sejam as desculpas, por melhores que sejam os pretextos, ela colocou claramente que isso seria uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. Que nós deveríamos manter nossos princípios perante o mundo, perante o universo e os reinos deste mundo, de maneira firme, decidida. E quais eram esses princípios dos quais ela estava dizendo? Nós veremos um pouco mais adiante, meus amados. Nós vamos aqui continuar para a comparação. No antigo Israel, em Jeremias 2, 12 a 13, foi dito o seguinte: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retém as águas. Vamos ver agora com relação ao moderno Israel. A falta de fé conduz à negligência, ao amor próprio e do mundo. Os que se apartam de Deus e caem em tentação, condescendem com vícios grosseiros, pois o coração carnal leva a grande impiedade. E este estado de coisas se encontra entre muitos, dentre o professo povo de Deus. Testemunhos Seletos, volume 1, página 401. Irmãos, o que nós temos feito quando temos sido tentados?
Será que estamos cedendo? Será que estamos entregando de bandeja a nossa alma ao pecado, a Satanás, as suas propostas indecentes? A serva do Senhor vem dizendo aqui, que o coração carnal leva a grande impiedade. E este estado de coisas se encontra entre muitos dentre o professo povo de Deus. Estamos entregando a nossa pureza, a nossa consagração ao mundanismo, à licenciosidade, à depravação, à carnalidade, a toda sorte de impureza, impiedade e pecado, meus amados. E como isso tudo é triste. Vamos ver o que ela continua dizendo aqui. Enquanto pela profissão o servem, estão em todos os intentos e desígnios corrompendo seus caminhos diante dele. Muitos satisfazem o apetite e a paixão. Não obstante, a clara luz da verdade aponta o perigo. E erguer a voz de advertência. Acautelai-vos, refreai-vos. Renunciai. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Se bem que o exemplo dos que naufragaram na fé se erga como farol advertindo os outros para não prosseguirem na mesma direção, muitos ainda se precipitam loucamente para diante. Satanás domina-lhe o espírito e parece controlar-lhes o corpo. Olha, meus amados, que terrível. Isso foi dito no Testemunhos Seletos, volume 1, página 401. Então, meus amados, o que nós temos feito com a nossa vida, meus amados? Será que estamos colocando a nossa vida sob o controle dos nossos desejos, do nosso apetite, das nossas paixões sensuais? Vamos refletir nisso e no próximo vídeo nós continuamos. Eu não posso esquecer de pedir a você para curtir o vídeo. Se você ainda não ativou, ative aí o sino, se inscreva no canal. Nosso canal aqui, o canal Mais Uma Voz, não é monetizado. Eu não monetizo nenhum dos meus vídeos. Eu peço isso só para que os vídeos ganhem relevância na plataforma e outras pessoas tenham acesso a essas mensagens. Então, no próximo vídeo nós continuamos.